Olá você, sintonizado com o SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. A partir de agora, de Álvares Machado, interior paulista para todo o Brasil, está no ar mais um Momento Matsuda, mais uma participação da Matsuda no Sistema Brasileiro do Agronegócio. E hoje, mais uma vez, temos o prazer, a satisfação de receber em nossos estúdios o professor e médico veterinário da UEL, Universidade Estadual de Londrina, professor Vilmar Marçal, que sempre está conosco, trazendo sempre um assunto de importância e de relevância ao amigo produtor. A gente vai falar sobre bem-estar de bovinos nesta oportunidade e para aproveitar muito bem o nosso espaço aqui no SBA, já quero receber aqui o professor. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação poder mais uma vez estar com vocês aqui. Bom, a gente conversava antes do programa começar que o bem-estar de bovinos deixou de ser realmente uma coisa poética, deixou de ser um assunto chique, passou a ser um assunto técnico e necessário, que tem muito a ver até com o rendimento que os animais podem dar na propriedade, né? Guardando as devidas proporções, Alessandro, nós, seres humanos, também gostamos de bem-estar, né? Claro. Nós precisamos ter uma vida boa, no sentido assim, de conforto, de uma boa alimentação, de não sofrer estresse. E os animais, da mesma forma, da medida que o homem se programa para ter um bem-estar em rebanhos de bovinos, ele vai com o tempo perceber que não vai ter contusões, que ele não vai ter estresse, que os animais vão reagir melhor e isso representa ganho de peso e ganho de peso representa lucratividade, né? Agora, a gente sabe que existem dois campos, né? O campo do deve ser e o campo do é. Ou seja, tem coisas que a gente deveria aplicar e quando a gente vai para o campo, a realidade é outra. A minha pergunta é a seguinte: quais são os principais gargalos que limitam, de fato, a implementação do manejo que visa o bem-estar animal nas propriedades Brasil afora? Eu diria que o hábito e a tradição, né? É difícil, às vezes, mudar paradigmas. As pessoas foram criadas num regime ou as pessoas, alguns pecuaristas e alguns encarregados são criados num regime que já herdou isso dos antepassados. Então, a introdução de uma nova tecnologia na propriedade nem sempre é fácil. Com o tempo, a gente pode atuar mostrando resultados favoráveis, tanto na pecuária leiteira, onde a ciência já comprovou que o animal em bem-estar ele tem uma produtividade de leite maior, né? E quando eu falo produtividade, eu falo produção por área, quer dizer, cada animal que recebe um manejo de bem-estar melhor, ele produz mais. E no gado de corte, a questão do peso. Então, nós temos à frente de fazer com que o proprietário, o produtor, o pecuarista entenda que é uma tecnologia importante, porque tem ciência por trás disso, e gradativamente trabalhar a capacitação da mão de obra rural para que esses encarregados passem a ser os nossos parceiros nessa nova empreitada de obedecimento ao bem-estar, porque no final todos ganham, né? Agora, professor, o senhor tem trabalhado, tem pesquisado, tem dado palestra a respeito deste assunto, o bem-estar animal, e de uma forma prática, como isso se dá na propriedade? Quais são as principais medidas ligadas ao bem-estar animal no manejo? Olha, eu diria que eu sempre uso uma frase que é o seguinte: o sucesso de uma pecuária não está na velocidade do serviço, está na qualidade com que você faz. Vamos pegar um exemplo da vacinação. Se nós formos trabalhar com a vacinação no modo porteira aberta, que é um aspecto que eu condeno, eu acho que nenhuma vacinação, nenhum manuseio de animal em tronco ou brete tem que ser porteira aberta, porque quem faz isso não faz bem, né? Então, se a gente for trabalhar um exemplo de vacinação e tivermos que trabalhar com porteira aberta, sem critério, sem nada, nós vamos ter ineficiência dos resultados a curto prazo. Então, eu diria que nós precisamos, primeiro, atuar dentro da perspectiva de orientação, mostrar que há necessidade de se adequar dentro dos princípios da obediência, do bem-estar, porque os animais reagem muitas vezes conforme a gente atua frente a eles, capacitar bem as pessoas para trabalhar com isso e fazer com que gradativamente a propriedade vá aderindo aos protocolos, vamos chamar assim, dos princípios de bem-estar animais, que são vários. Eu citei o exemplo da vacinação, mas nós temos o exemplo da desmama racional, que também é um preceito interessante. Nós temos a questão de manejo de coxos, nós temos a questão de bebedouros, enfim, nós temos o sombreamento, que ainda é importante nos trópicos. Então, há situações que não são absolutamente nada relacionado à frescura, como algumas pessoas tradicionais dizem, e sim a necessidade de manter um bem-estar para que o animal tenha uma produção melhor.
Então, basicamente, trocando em miúdos mesmo, bem-estar animal dá dinheiro. Dá dinheiro se a gente trabalhar direitinho. Da forma correta. Né? Como a gente, ser humano, quer ter bem-estar para ter saúde, a saúde dos animais representa lucratividade ao produtor. Então, a sustentabilidade que muitas vezes se fala, Alessandro, ela passa necessariamente em fazer as tarefas bem feitas. Por exemplo, eu também atuo dentro das propriedades orientando as pessoas sobre farmacinha veterinária. O que deve se ter numa farmacinha veterinária? Quais são os produtos que eu tenho que ter? Será que eu tenho que ter algum zelo, algum cuidado? Eu falei agora há pouco da vacina. Por que a vacina tem que ser bem conservada na hora do ato? Porque não se pode vacinar os animais com o sol muito quente, porque a qualidade da vacina cai. A vermifugação, tantas outras atividades, a medicação que tem que ser feita. Então, essa farmacinha veterinária, que muito pouca gente dá atenção. Será que não seria interessante saber que tipo de produto tem? Será que o encarregado, ao fazer um carrapaticida, está se cuidando da própria saúde? Isso também é um preceito importante. Então, a questão do bem-estar, com o tempo, ela vai mostrar que a maior lucratividade está sendo feita através de uma educação coletiva de todos os atores envolvidos. Bom, basicamente a gente tratou até agora do trabalho realizado porteira adentro, né? Agora, com relação ao trabalho porteira fora, como os pecuaristas podem minimizar os prejuízos? Sabendo quem vai fazer o trajeto, transporte, o transporte do seu animal até o frigorífico, até outra propriedade. Saber se essa pessoa tem o mínimo de condições, qualificação e conhecimento sobre isso. Nós hoje não admitimos nenhum momento que se use choque, ferrão, qualquer tipo de agressão ao animal. O animal você é capaz de fazer com ele o que você quiser, desde que você obedeça o temperamento dele, campo de visão, que você entenda o que é zona de fuga, enfim. Então, um caminhoneiro, por exemplo, ele tem que passar necessariamente também por uma conversa com as pessoas, com o encarregado, com o veterinário, seja lá que for, para que o transporte seja feito de modo seguro. Porque muitas vezes é feito de forma estabanada e o que a gente vê nos relatos é animal chegando com perna quebrada, com lesão, com machucado, exatamente pelo descuido de quem faz esse trabalho. O mercado europeu tem condenado carcaças no sentido de ter uma certa restrição, uma certa resistência a animais que não são bem cuidados. Sim, o cinto vai apertar mais. Nós sabemos que a comunidade europeia é exigente, o Brasil é um país que produz muito bovino, nós temos 200 milhões de cabeças de bovino, o mundo inteiro está de olho na gente, né? E a gente precisa fazer a tarefa bem feita. Tem qualquer coisa que deponha contra a nossa criação ou que gere alguma notícia negativa, lamentavelmente as pessoas, essa comunidade toda, pela concorrência, acaba deixando o Brasil numa situação vulnerável. Então acho que tem que fazer a tarefa de casa e não deixar contundir animal, não ter nenhum tipo de agressão, porque isso repercute no frigorífico e depois repercute nas nossas divisas e na nossa venda lá para o comércio exterior. Basicamente, pela nossa conversa aqui, pelo nosso bate-papo, dá para entender que o emprego do bem-estar animal está muito mais ligado à mudança de mentalidade, a treinamento de gente, ao material, ao recurso humano da propriedade, do que, de fato, um investimento em infraestrutura, né? Talvez algumas mudanças sejam até interessantes no que diz respeito, por exemplo, ao tronco de contenção do animal. Mas, basicamente, é mudança de mentalidade, de cabeça. Eu costumo dizer, a gente que tem a oportunidade de trabalhar em propriedades, às vezes lidamos com pessoas que não têm uma alfabetização completa, então a gente procura ajudar no sentido de chegar num nível para poder explicar. Eu costumo dizer que às vezes a pessoa mais simples não tem conhecimento, mas ela tem uma coisa nata do ser humano que chama-se bom senso. Bom senso, claro. E se a gente aquecer o bom senso das pessoas, de um encarregado, de um vaqueiro, de um capataz, e mostrar para ele que o bom senso dele é uma ferramenta dele, que ele pode usar isso no dia a dia, já está bem andado o caminho, Alessandro. Por quê? Porque ele não vai querer desejar que aquele ato dele seja um ato que depois ele vai ter que prestar conta, por exemplo. Então, o bom senso, para quem não tem o conhecimento, é a primeira ferramenta. A segunda é promover cursos, palestras, fazer essas pessoas também ouvir, trocar ideias, porque eles também têm muita experiência. Pegar uma pessoa técnica e juntar com um encarregado é um sinergismo importante, porque a ciência vai buscar o empirismo do cara e ambos vão fazer um sinergismo em prol da própria pecuária. Parece que no gado de leite, esse tipo de medida já é empregada há algum tempo, né, com essas boas práticas e o bem-estar da vaca leiteira, né? A ciência descobriu anos atrás o efeito da musicoterapia, né? Nós sabemos hoje que o efeito da música
quando é feita de forma tranquila, o animal produz mais ocitocina e a ocitocina é um fator importante para a produção do leite. Agora, existem outras alternativas. A própria capacitação dos retireiros, o barulho, todas as coisas que são erradas, a higiene, a limpeza, isso tudo tem que ser deixado de lado, tem que se fazer a tarefa bem feita para que a produção seja melhor e todos ganhem no final. Muito bem, é lógico que este é um assunto bastante extenso. Nós tivemos aqui, na verdade, um aperitivo do que pode ser assunto dos nossos próximos programas aqui, as próximas participações do professor Vilmar Marçal. Mas se você quer mais detalhes, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é o faleconosco@matsuda.com.br. Suas dúvidas serão encaminhadas ao professor Vilmar Marçal, que com certeza ele vai responder e tirar suas dúvidas com relação a este tema, bem-estar de bovinos. Professor, obrigado pela participação, por mais esse bate-papo, né? É sempre bom para a gente aqui, sempre acaba aprendendo um monte de coisa nova quando o senhor vem aqui. E até o próximo programa, até o próximo encontro aqui. Eu agradeço e lembrar aos nossos telespectadores que as outras espécies também têm muito bem-estar, equino, caprino, ovino, suíno e assim por diante, né? Bom, ficamos por aqui. A você de todo o Brasil, um forte abraço, obrigado pelo carinho da sua companhia e até a próxima. Matsuda, quem usa não muda, Matsuda.